de 1 a 19, diz o seguinte: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu falar na prisão sobre as obras de Jesus, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim, que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que pregará diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é o Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam os seus companheiros, dizendo: Tocamo-nos flauta, e não dançastes, cantamo-vos murmurações, e não lamentastes. Portanto, veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento te suplicamos, Pai, graça e misericórdia, que o Senhor possa, por intermédio da tua santa palavra, falar ao coração da tua igreja, que o Senhor venha nesse momento, Senhor, fazer com que cada um de nós sejamos alimentados por aquilo que vem de Ti, por aquilo que é precioso, por aquilo que é santíssimo, a Tua palavra, ó Deus. Deus amado, te pedimos estas bênçãos para a glória do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual, bem como para o nosso consolo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Deus Santo Espírito. Amém. Meus queridos, você já viveu alguma crise de fé? Você já passou por algum momento de incredulidade na sua caminhada cristã? Você consegue lembrar de algum momento de dificuldade que você viveu, que fez com que você começasse a duvidar até mesmo da identidade do próprio Senhor Jesus Cristo? Você consegue lembrar algum momento desse, algum momento na sua vida de sofrimento, de dificuldade, que fez você a duvidar do próprio Senhor Jesus? Meus queridos, nós vamos aprender nesta noite que nem mesmo os grandes homens de Deus, irmãos, eles estão imunes a crises de fé ou de incredulidade. Além disso, nós vamos aprender também, meus queridos, que apesar de Jesus reprovar essa atitude cética dos seus servos, entretanto, meus queridos, ele não os condena. Muito pelo contrário, Jesus ele vai defender, interceder esses seus servos, enaltecendo as suas qualidades divinas. É isso que nós vamos perceber
no texto que nós acabamos de ler. Bom, meus queridos, mas a primeira coisa que eu queria destacar aqui no texto, meus queridos, que eu queria compartilhar com os irmãos, e peço que os irmãos prestem bastante atenção para que vocês consigam compreender o texto, está lá no versículo de 1 até o versículo 3. Acompanhe comigo. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções a seus discípulos, ele partiu para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Observem que aqui, meus queridos, a primeira coisa que nós observamos no texto é a crise de fé de nada mais, nada menos de João Batista, um profeta de Deus, um grande homem enviado e usado por Deus. O que nós percebemos aqui, meus amados, é uma crise de incredulidade. João, um profeta do Senhor, enviado pelo Senhor, vocacionado e usado pelo Senhor, num momento de incredulidade. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Olha só, o que o texto está nos informando? Jesus, após dar instruções aos seus discípulos, ele resolve viajar. Para quê, pastor? Para ensinar e para pregar o evangelho nas cidades da região de Israel, as cidades que também eram dos seus discípulos. E nesse período de tempo, nesse percurso, durante essa viagem missionária, o Senhor Jesus, ele é interpelado por 2 discípulos de João o Batista. Meus queridos, esse João aqui não é João discípulo, tá certo? Esse João aqui é o João Batista, tá bom? O último profeta do Antigo Testamento, o último profeta, aquele que havia de preparar o caminho para o Senhor. Bom, e aí, meus queridos, João Batista, ele envia 2 discípulos dele para fazer uma pergunta a Jesus durante essa viagem que Jesus está fazendo, essa viagem missionária. E qual é a pergunta, meus queridos, que esses 2 discípulos de João, amando dele, fazem a Jesus Cristo? A pergunta está lá no versículo 3. És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Em outras palavras, meus queridos, João Batista está perguntando para Jesus se ele era de fato o Messias, se ele de fato era o Filho de Deus, se ele de fato era o próprio Deus encarnado, se ele era ungido do Deus Altíssimo. É isso que João está mandando perguntar, meus queridos, ao próprio Jesus. Meus queridos, e a pergunta que não quer calar, a pergunta que se faz necessária para mim e para você, diante desse texto aqui é: por que, pastor? Por que João, ele começa a questionar a identidade de Jesus? Por que João, ele passa a viver essa crise de fé ou de incredulidade? Por quê, meus queridos irmãos? Bom, meus amados, nós vamos perceber aqui 2 razões, 2 motivos, por que João vai fazer essa pergunta para Jesus Cristo. Meus queridos, a primeira razão, o primeiro motivo, é que João, meus queridos, ele estava passando por um momento de dificuldade. Lembra o que nós lemos aqui no início do nosso culto? Nós lemos um salmo, 2 salmos na verdade, que falam a respeito de momentos de dificuldade que Davi viveu. Quem era Davi, irmãos? Também um homem enviado, vocacionado, usado pelo Senhor. E nós falamos na ocasião que nós, servos de Deus, filhos do Senhor, nós também não estamos imunes a passar por momentos de dificuldade na nossa caminhada de fé, na nossa vida cristã. Vez ou outra, meus amados, a grande verdade é que nós passamos por momentos de sofrimento. E é exatamente isso que está acontecendo, irmãos, com João Batista. João está passando por um momento de sofrimento, por um momento de angústia na sua vida, de profundo sofrimento. João, meus queridos, na verdade estava preso. Ele havia sido preso por Herodes. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14.
Observe o que Mateus registra a partir do versículo 3 até o 4, falando a respeito de João. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Meus queridos irmãos, João, ele estava preso, ele foi preso por Herodes. Por que ele foi preso por Herodes? Porque ele era um profeta, porque ele estava denunciando o pecado de Herodes. Herodes estava tendo um caso, na verdade havia se casado com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão. E João, meus queridos, sabendo disso, começou a confrontar Herodes com a sua pregação, com a sua mensagem. E por esse motivo, o que aconteceu? Herodes o põe na prisão. Então, meus queridos, por que João ele começa a questionar a autoridade de Jesus? Por que João ele começa a questionar a identidade do Senhor Jesus Cristo, a viver um momento de fé, de crise de fé ou de incredulidade? Porque ele estava preso. Agora imagina, meus queridos, você sendo um homem de Deus, um homem que vive corretamente, sendo preso sem cometer nenhum mal, nenhuma injustiça, só porque você está pregando a palavra do Senhor, como se deve. E isso que acontece com João Batista, meus queridos. E ele agora, meus amados, estava preso. Um homem, meus queridos, que vivia no deserto, que acostumou-se a viver ao ar livre da natureza no deserto. Agora ele tinha que viver, meus queridos, no calabouço de uma prisão, num lugar escuro, da região montanhosa, meus queridos, do Mar Morto, no cárcere de Macaero. Vejam, meus queridos, como João ele estava sofrendo. Imagina você, que desde a sua infância, desde quando você saiu da barriga da sua mãe, você vive no mais alto grau de liberdade. Vivemos num país, meus queridos, onde, pelo menos até o momento, onde a liberdade é um direito constitucional. Podemos ir para onde nós quisermos. Podemos fazer o que nós quisermos. É lógico que a gente não pode fazer coisas erradas, Mas esse não era o caso de João, ele não estava fazendo nada de errado. Apenas denunciou um comportamento errado de uma autoridade. E por esse motivo ele foi preso. E aí, meus queridos, João ele estava sofrendo. João não podia desfrutar da sua liberdade. E esse é um dos motivos que leva João, nesse momento, irmãos, a questionar a identidade do Senhor, a duvidar do próprio Senhor Jesus Cristo. João ele passa a viver um momento de crise de fé ou de incredulidade. Meus queridos, a segunda razão, meus queridos, por que João ele passa a questionar a identidade do Senhor Jesus Cristo, que ele passa a viver esse momento de crise de fé ou de incredulidade, é porque é provável que João tenha sido influenciado pelo pensamento judeu, o pensamento do tempo de João Batista, meus queridos, predominante na sua nação. Qual era o pensamento predominante entre os judeus? De que o Messias havia de libertá-los da opressão romana, do subjugo romano. Meus queridos, todos nós sabemos que na época do Senhor Jesus Cristo, na época de João Batista, quem dominava o mundo, quem era? Roma, irmãos. Roma é que dominava o mundo. E aqui, meus queridos, essa era a expectativa que os judeus tinham. A expectativa que os judeus tinham, muitos deles, era de que o Messias havia de libertá-los dessa opressão romana. Nós percebemos isso em Barrabás. Nós percebemos isso no próprio julgamento de Pilatos, quando ele manda perguntar para a multidão quem é que eles queriam para que ele soltasse, se a Jesus, se a Barrabás. E por que eles escolhem Barrabás? Porque Barrabás, meus amados, representava essa expectativa deles, queria lutar pela força, libertá-los da opressão romana.
E é exatamente, meus queridos, talvez João ele tenha sido contaminado por esse pensamento. Talvez também João tinha essa expectativa em relação ao Messias. E agora, meus amados, ele está preso. Agora ele vê que Jesus parece que não está ligando para o problema que ele está vivendo, para a dificuldade que sobreveio a ele. E aí, meus queridos, o que nós percebemos aqui é que o homem que batizou Jesus, o homem que disse que não era digno de desatar as alparcas do Senhor, as sandálias do Senhor, o homem que disse que aquele que vinha depois dele era antes dele, porque foi primeiro do que ele, ou seja, que afirmou a divindade de Jesus, o homem que testemunhou o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de sombra, em forma de pomba, agora, meus amados, ele começa a duvidar da identidade do Messias. Ele começa a duvidar da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele começa, meus queridos, em outras palavras, a duvidar de que Jesus de fato era Deus. Vejam, meus amados, a crise de fé que este homem está vivendo. Vejam a crise de incredulidade que um grande homem de Deus, João Batista, está vivendo nesse momento da sua vida. E qual é a lição, meus queridos, que nós tiramos daqui, dessa primeira parte da nossa exposição, da nossa mensagem? Meus queridos, é que nos momentos de dificuldade, até mesmo os grandes homens de Deus podem viver crises de fé ou de incredulidade. Até os grandes homens de Deus, irmãos, quanto mais eu e você. Talvez você já tenha vivido, talvez alguns de vocês estão vivendo nesse momento. Eu não sei, mas Deus sabe. João Batista viveu, irmãos. Ele está duvidando agora da identidade do Senhor. E isso nós percebemos não apenas em João Batista, irmãos. Quer ver um outro exemplo bíblico disso? Pedro, irmãos, também fraquejou, viveu um momento de crise, de fé, viveu um momento de incredulidade, um momento de fraqueza. Jesus estava advertindo Pedro, ele disse: Senhor, não, eu por ti darei minha vida. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O que foi que aconteceu depois? Quando Jesus ele foi preso pelos soldados romanos, Pedro nega Jesus 3 vezes. Irmãos, nem mesmo os grandes homens de Deus estão imunes a viver esses momentos de fragilidade, de crise de fé, ou de incredulidade, de fraqueza, de imperfeição. Meus queridos, e o que mais, meus queridos, nós percebemos, nessa pergunta que João Batista faz ao Senhor Jesus Cristo, se de fato ele era o Messias, se de fato ele era o próprio Deus. Meus queridos, além do que nós já vimos, nós percebemos também, nesse questionamento, nessa postura de João Batista, que ele está sendo excessivamente, irmãos, audacioso e irreverente. João aqui, meus queridos, ao fazer essa pergunta, ele está tratando Jesus com desdém. Ele está sendo desrespeitoso com o Senhor dos Senhores. Está sendo desrespeitoso com o próprio Senhor dos céus e da terra, com o Criador de todas as coisas, com o próprio Deus. A gente percebe aqui, meus amados, nas palavras de João, que parece que ele está querendo não somente confrontar Jesus, mas também, meus amados, ele está querendo também questionar por que Jesus tinha permitido que ele fosse preso. Ou seja, em outras palavras, parece que João não está querendo aceitar os desígnios de Deus para a sua vida. Já aconteceu alguma vez com você, na sua caminhada de fé? Momentos de dificuldade que você viveu, talvez coisas que você perdeu, e aí você começou a questionar, por que Deus estava permitindo aquilo? Sabe o que é isso, irmãos? É irreverência ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É desrespeito para com o Senhor.
é inconformismo em relação ao que Deus pode fazer com a minha e com a sua vida. Não é assim, meus queridos. A gente começa a murmurar: ah, Senhor, por que tu tirou isso de mim? Ah, Senhor, eu não merecia isso. Ah, Senhor, eu nunca fiz mal a ninguém. De repente eu perdi o meu emprego. De repente eu perdi o meu carro. De repente aconteceu isso comigo. E aí, meus amados, a gente começa a agir de forma desrespeitosa, irreverente. E nós vamos perceber, meus amigos, meus irmãos, que não foi só João Batista que agiu dessa maneira. Temos outros exemplos bíblicos. Quer ver um exemplo? Jó. Jó, meus amados, quando ele perde a sua riqueza, quando ele perde os seus filhos, Jó, ele também, há momentos em que ele parece questionar o Senhor. Parece que Jó, ele não está aceitando os desígnios de Deus para a sua vida. Lógico, ele era um homem fraco, limitado, assim como eu e como você. E aí ele começa até mesmo, meus amados, a amaldiçoar, a maldizer o próprio dia do seu nascimento. Jó começa a se queixar: por quê? Maldito o dia que eu nasci. Jó, ele começa a viver também uma crise de fé, irmãos. Não nos moldes de João Batista, porque ele não duvida da identidade de Deus. Mas ele passa, meus queridos, a experimentar um profundo desânimo espiritual. E o que nós percebemos aqui, meus amados, a lição que nós tiramos também dessa primeira parte da nossa mensagem, é que nos momentos de sofrimento ou de dificuldade, os homens de Deus podem agir de forma desrespeitosa para com Ele. Os homens de Deus podem, meus queridos, não devem, mas às vezes eles podem questionar até mesmo as decisões de Deus para a sua vida. Não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece, irmãos, com alguns irmãos nossos na fé. Meus amados, a segunda parte da nossa mensagem, a segunda coisa que eu queria que você percebesse no texto, está lá no versículo 4 até o versículo 6. Acompanhe comigo. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide, mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho, e abençoado é aquele que não se escandalizar em mim. Meus queridos, a segunda coisa que eu queria que vocês percebessem no texto, são as respostas que Jesus vai dar ao questionamento de João Batista. João aqui, meus amados, Jesus aqui, ele vai oferecer duas respostas para João Batista, para a pergunta que ele havia mandado fazer ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira resposta, meus queridos, que Jesus vai dizer, está lá no versículo 4, ele começa a dizer, dizem para João, vão lá dizer para ele, o que vocês estão vindo, e o que vocês estão vendo, e o que esses homens estavam ouvindo e vendo, meus amados? Eles estavam ouvindo e vendo o quê? Que aquilo que estava profetizado a respeito do Messias, no Antigo Testamento, Jesus estava o quê? Cumprindo, realizando. O que Jesus estava fazendo? Fazendo milagres, curando as pessoas de suas enfermidades, ressuscitando os mortos e pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mandando dizer para João, olha, eu não respondo com palavras, eu respondo com ações. Vejam o que eu estou fazendo. Tudo o que está profetizado a respeito de mim, eu estou o quê? Cumprindo, eu estou realizando. Jesus está dizendo para João, dizem para ele que eu sou o Messias, que eu sou sim o Filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus aqui, meus queridos, ele está respondendo o questionamento do seu servo, que está vivendo um momento de crise de fé, de incredulidade. Dizem para ele o que eu sou, dizem para ele o que eu estou fazendo. E o que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que Jesus responde
aos questionamentos de seus servos em seus momentos de sofrimento ou de crise de fé. Ele respondeu a Jó também. Jó faz uma série de questionamentos a Jesus, lá no capítulo 38 do seu livro, e depois Deus, ele começa a responder os questionamentos de Jó, e aí Jó no final vai dizer: Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas agora eu vejo, meu Senhor, que eu te conheço. Eu te conhecia de nome, de ouvir falar, mas agora de fato ele sabia quem era Deus, pela experiência de fé que ele viveu. Meus queridos, a segunda resposta que Jesus vai oferecer a João Batista está lá no versículo 6, acompanhe comigo. Ele diz: e abençoado é aquele que não se escandalizar em mim. Essa segunda resposta, meus queridos, que Jesus vai dar a João Batista, ela é um tanto confrontadora. Jesus aqui, meus queridos, ele vai ser duro com João Batista. Essa expressão aqui, meus queridos, escandalizar significa pedra de tropeço, ou de queda, ou seja, Jesus está dizendo que abençoados, felizes, são aqueles homens e mulheres que não encontram em Jesus o motivo para o tropeço ou para a queda espiritual. O que estava acontecendo com João Batista naquele instante da sua vida? Ele estava vendo em Jesus o momento para tropeçar, para cair em pecado. Ceticismo é pecado, irmãos. Duvidar a respeito da identidade do Messias, a respeito da identidade de Jesus é pecado, e Jesus trata esse pecado como uma coisa séria. Jesus, meus queridos, ele trata o pecado como algo grave. É isso que nós percebemos aqui. Jesus, ele está sendo duro com João, confrontando João. Em outras palavras, Jesus está pedindo para João parar de duvidar a respeito de quem ele era, parar de duvidar a respeito da divindade do Senhor, da identidade do Senhor como Filho de Deus, prometido ao mundo. Jesus está dizendo aqui, meus queridos, em outras palavras, para João de duvidar, para com tua crise de fé, para com tua crise de ceticismo, para com tua crise de incredulidade. Jesus está dizendo: bem-aventurados são aqueles que não encontram em mim motivo para tropeço ou para queda espiritual. E nós vamos perceber, meus amados, uma ênfase maior em relação a isso, a partir do versículo 15 até o versículo 19, é o que Jesus vai dizer, 15 e 19. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos murmurações e não lamentastes. Portanto, veio João, não comia nem bebia, e diziam: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e eles começavam a dizer: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus está dizendo aqui, meus queridos, que os judeus, os crentes da geração dele, do tempo dele, encontravam nele, no próprio João Batista, motivo para tropeço, para escândalo, para a queda espiritual. Jesus é amigo de pecadores, ele senta com pecadores, ele senta com publicanos. As pessoas começavam a se escandalizar a respeito da postura, do comportamento do próprio Deus, do próprio Senhor, que nunca cometeu pecado. Eles não conseguiam perceber que o grande propósito de Jesus era salvar pecadores. E aqui, meus amados, Jesus, ele está falando a mesma coisa para o próprio João Batista, que também foi incompreendido no seu tempo. Mas por quê? Porque agora João estava vendo em Jesus um motivo para o tropeço, para a queda. Meus queridos, o que nós aprendemos aqui é que nos momentos de dificuldade, os homens de Deus podem encontrar em Jesus um motivo para o tropeço. Não devem, irmãos, mas podem por causa da fraqueza humana, por causa da imperfeição, porque ainda são pecadores.
É o que nós percebemos aqui em João. Nós percebemos também, meus queridos, em outras pessoas, em outros personagens bíblicos, que falharam, que fraquejaram. Vimos o caso de Elias, um profeta também da parte de Deus, um homem usado por Deus de maneira extraordinária. Não nos moldes de João Batista, mas quando Jezabel pediu a cabeça de Elias, meus irmãos, Elias começou a fraquejar. Elias começou a pedir a própria morte para o Senhor. Senhor, eu quero morrer, não dou mais conta não. Eu estou com medo, é isso que ele começou a dizer. Momentos de fraqueza, irmãos. Momentos de instabilidade. São homens. Nós somos homens. Você também é um homem. Você também está sujeito a viver esses momentos. Mas é interessante, meus amados, que Jesus sempre pesa nossos erros. Ele trata, meus queridos, como algo grave. Bom, amados, e a terceira parte da nossa mensagem, meus queridos, está lá do versículo 7 até o versículo 15. Eu não vou ler porque os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, a gente já leu, vai ficar muito cansativo. Mas é interessante nós percebermos, meus queridos, que Jesus, mesmo vendo João, vivendo uma crise de fé, uma crise de estabilidade, duvidando da sua identidade, Jesus, meus queridos, ainda assim, ele enaltece as qualidades divinas de João. O que nós vamos perceber agora, meus amados, é Jesus fazendo uma série de perguntas a respeito de João Batista, e ele mesmo, meus amados, o próprio Jesus começa a responder essas perguntas diante da multidão. Ele olha para aquela multidão de pessoas e começa a fazer uma série de perguntas em relação a João Batista, e ele mesmo, Jesus, vai fazer respostas, vai dar essas respostas a respeito das qualidades de João Batista, as qualidades divinas, irmãos, e não humanas. Bom, amados, primeiro Jesus ele vai dizer, ele vai perguntar: vocês viram um homem, um caniço agitado pelo vento? Meus amados, caniço, aqui, meus amados, se refere às canas, que era uma vegetação própria lá do Oriente. Ficava à beira dos rios. E quando o vento balançava, quando o vento vinha, essa vegetação, ela balançava de um lado para o outro. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus queridos? Que João era um profeta, João Batista, inflexível. Ele não balançava nem para um lado, nem para o outro. Ele era duro no seu discurso. Ele era um profeta confrontador no seu sermão, na sua mensagem. Em momento algum, meus amados, João cedia às pressões externas. João, meus amados, ele foi duro com todos os grupos religiosos de sua época. Ele bateu de frente com os fariseus, ele bateu de frente contra os saduceus, contra os escribas, contra as autoridades romanas, contra o próprio Herodes, motivo pelo qual agora ele estava preso. Por que ele havia sido preso? Porque ele havia batido de frente com Herodes. Meus amados, o discurso de João era um discurso confrontador, um discurso que denunciava o pecado das pessoas da sua época, da sua geração. Jesus também diz: vocês viram um homem trajando vestes finas? Não, por quê, irmãos? Porque João era um profeta silvestre. Ele não era um profeta palaciano. Ele não vivia nos palácios, nem na cidade. Ele vivia onde? No deserto, afastado dos grandes centros urbanos. João não era um homem, meus amados, que se preocupava com a aparência. Ele não se preocupava em se vestir bem. Ele não estava preocupado com vaidade. Não, amados. A única preocupação de João era ser fiel à mensagem de Deus, pregar o Evangelho. E é por isso, meus amados, que ele era também firme no seu discurso. Meus amados, Jesus diz que dos profetas, que João era mais do que um profeta, ele era seu mensageiro. O que Jesus está querendo dizer com isso, meus amados? Que João foi o último profeta do Antigo Testamento. O profeta ao qual
ia preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. De que forma, pastor? João preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, batizando e pregando o arrependimento de pecados. O discurso de João era só esse, irmãos: chamar o povo para se arrepender. Se arrepender de quê? Dos seus pecados. Se batizar. Esse era o discurso de João. Essa era a essência da sua mensagem. E é por isso que Jesus está dizendo: ele é meu mensageiro, ou seja, ele era o cumprimento das profecias veterotestamentária. Saiu, irmãos, né? As profecias do Antigo Testamento a respeito dele. O último profeta enviado do Senhor, irmãos. Além disso, o que mais Jesus fala de João Batista? Ele era dentre os homens o maior nascido, e de mulheres, amados, era o maior de todos os homens que haviam nascido até aquele momento. De todos os homens que haviam existido até aquele momento, irmãos, nenhum era maior em caráter, em chamados divinos do que João. Olha, meus amados, que é o próprio Jesus que está falando a respeito de João. Jesus está dizendo: olha, vejam, de todos os homens que já nasceram, de todos aqueles que nasceram de mulheres, nenhum homem foi maior do que João. Caráter, meus amados, divino na vida de João, chamado celestial. Era assim um homem de Deus. Ele fala também, meus queridos, ele usa uma expressão lá no versículo 12: e desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Essa expressão violência aqui, irmãos, se refere ao esforço desmedido que as pessoas faziam para entrar no reino, ao ouvir a pregação de João. Ao serem confrontados pela pregação de João, aqueles homens começavam a se esforçar para entrar no reino de Deus. O que isso significa? Uma disposição para o arrependimento, irmãos, que nasce nos nossos corações quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor, pelos seus mensageiros. A pessoa começa a se arrepender, a querer se arrepender dos seus pecados, a se lamentar, a clamar a graça de Deus, a de fato a se arrepender. E é exatamente assim que as pessoas, meus amados, se sentiam quando João Batista pregava no seu tempo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E por fim, meus amados, Jesus vai dizer que ele era o Elias que havia de vir. Muitos espíritas vão usar essa passagem aqui, irmãos, para fundamentar suas teses a favor da reencarnação. Mas nós sabemos que não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, meus queridos, que João Batista é o cumprimento de uma profecia bíblica a respeito do próprio Elias. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 4, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5, 6. Olha o que diz lá: eis que eu vos enviarei, Deus falando por intermédio do seu profeta, eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da minha vinda, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com uma maldição. Ele é exatamente, irmãos, o cumprimento dessa profecia. João Batista, ele não era Elias, mas um profeta que tinha as mesmas qualidades que Elias tinha, o mesmo perfil que Elias tinha no Antigo Testamento. A gente percebe em João Batista aqui, preparando o caminho para o Senhor. Não se trata da mesma pessoa, tá bom? Mas apenas do cumprimento da profecia. Agora abra sua Bíblia, lê Mateus capítulo 17. Mateus 17. Versículo 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. Os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram.
assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam seus discípulos que Jesus falava a respeito de João o Batista. Observem, meus amados, como João o Batista era o cumprimento dessa profecia a respeito da vinda de Elias. E aqui, meus amados, Jesus está dizendo exatamente isso. Ele é o Elias que havia de vir, ou seja, ele é o último profeta que está lá determinado desde o Antigo Testamento, que havia de preparar o meu caminho. E o que nós percebemos aqui, meus queridos, é que Jesus, ele está elogiando João, que mesmo João vivendo uma crise de fé, uma crise de incredulidade, Jesus, ele está enaltecendo as qualidades divinas de João, meus amados. Em outras palavras, Jesus não está se prendendo a essa crise de incredulidade de João. Ele não está se prendendo a definir João por um erro que ele havia cometido. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus aqui, ele está enaltecendo as qualidades do seu mensageiro. E é assim, meus amados, que Jesus faz comigo e com você. Por quê, meus amados? Por que Jesus, ele se prende às vezes aos nossos aspectos positivos, às nossas qualidades, e não aos nossos erros, e não aos nossos defeitos? Porque ele é o nosso advogado. É isso, irmãos. Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele é o nosso advogado justo e fiel. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2. Olha o que diz o apóstolo João, lá no versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também os pecados de todo mundo. Observe, meus amados, como aqui João descreve Jesus como um advogado. A expressão que João usa no original, irmãos, é paracletos. Significa essa expressão chamar alguém para o seu lado, a fim de o ajudar. Em outras palavras, meus amados, Jesus é aquele que que nos leva para o lado dele, a fim de que ele nos ajude. E é exatamente isso que ele está fazendo com João. Mesmo João duvidando da sua pessoa, mesmo João duvidando da sua identidade, mesmo João vivendo essa crise de fé, Jesus, ele está chamando João, trazendo ele para o seu lado, enaltecendo suas qualidades divina, se prendendo a seus aspectos positivos, defendendo o seu mensageiro. E é assim que ele faz comigo e com você, meus amados. Quando o nosso acusador nos acusa diante de Deus, Jesus, ele também nos defende. Quando você está vivendo esses momentos de crise, de dificuldade, e aí você começa a duvidar da existência de Deus, aí você começa a fraquejar na caminhada da fé, talvez você comece até a viver momentos de pecado na sua vida. Se você de fato é um filho de Deus, se você de fato é alcançado pela graça, Jesus, ele começa a interceder por você, ele chama você para o lado dele, e ele passa a agir como um advogado à sua defesa, ao seu favor. Ele é o nosso advogado, irmãos, e ele é justo, ele pode nos advogar, ele pode nos defender. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é apropriação pelos nossos pecados, ele foi aquele que morreu por causa dos nossos pecados, ele foi aquele que nos substituiu. Propiação, irmão, significa sacrifício substituto. Ele foi aquele que se sacrificou no nosso lugar, e é por isso que ele pode nos socorrer nesses momentos de instabilidade, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crise, de fé ou de incredulidade, de ceticismo. Meus queridos, e qual, meus amados, é a aplicação que fica aqui para mim e para você? A aplicação geral deste sermão, desta reflexão bíblica, desta passagem narrada nos evangelhos, mas precisamente em Mateus, é que nós devemos aprender, meus amados, a agir como Jesus.
ao invés de nós ficarmos atirando pedra nas pessoas, nos nossos irmãos em Cristo, porque eles possuem algum tipo de defeito, algum erro que eles apresentaram durante a caminhada de fé, a gente deve se prender, meus amados, a enaltecer as qualidades divinas que eles também possuem. Todo mundo aqui, irmãos, tem defeito, mas todo mundo aqui, irmãos, tem qualidade. Todo mundo, irmãos, tem defeito, mas também todo mundo tem qualidade. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, vez ou outra, vão falhar em algum aspecto na vida, em alguma área. Ele vai apresentar uma dificuldade. E assim como Jesus, meus queridos, nós precisamos aprender a não definir essas pessoas por um único erro que elas cometeram, ou por uma única falha que elas apresentam. Nós precisamos agir como o nosso Senhor, andar com elas, chamar elas para o nosso lado, interceder por elas, enaltecer suas qualidades. É assim, meus amados. Nós vimos isso no nosso Deus. Em momento algum Ele esconde os nossos defeitos. Ele nos trata. Mas Ele também, meus amados, não se prende a eles. Davi errou, irmãos. Davi pecou. O que Davi fez, irmãos? Um adultério. Para encobrir o seu pecado, ele mata o marido, o esposo da mulher com que ele havia praticado o adultério. Aquilo para ocultar o seu pecado. Planeja a morte daquele homem. Que ato, irmãos, que horror. Mas a Bíblia que condena o pecado de Davi é a mesma Bíblia que diz: homem segundo o meu coração. Não é verdade, irmãos? E do nosso Senhor Jesus Cristo também da descendência de Davi, vem o nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal que nós vamos comemorar agora, irmãos, o nascimento de Jesus, ele também aconteceu porque Jesus ele veio da linhagem de Davi. Meus queridos, que Deus nos abençoe com sua palavra, que Deus nos ajude, meus amados, a julgar menos, a atirar menos a pedra, a amar mais, a ajudar mais os nossos irmãos, a não tratá-los, meus queridos, a não tratá-los com rancor, com ódio, tirando a pedra, porque vez ou outra eles podem fraquejar ou apresentar alguma falha no seu caráter. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar, amados, e em seguida